Nesse vídeo de número 6 do curso de Scratch, aqui via o YouTube, nós vamos trabalhar com o recurso da caneta do programa. O recurso da caneta está disponível aqui na categoria de nome caneta e, como você pode ver, há uma série de funcionalidades. Nós vamos explorar muitas delas aqui neste vídeo. A primeira coisa que precisa saber é que qualquer ator, inclusive este gato que é o objeto ou o ator padrão do Scratch, pode desenhar aqui no plano de fundo do palco. Se você clicar em fantasia e clicar aqui em especificar centro da fantasia, aqui está o centro do gato. Se eu colocar o centro aqui neste ponto, note, modifiquei o centro e é este centro que vai utilizar a caneta para desenhar no palco. Eu vou escolher um outro objeto para fazer esse serviço. Então eu vou clicar aqui em apagar objeto e vou apagar o ator gato. Agora eu vou escolher aqui um outro ator da biblioteca, vou clicar aqui em coisas e vou descer para a parte mais inferior aqui das minhas opções. Vai aparecer aqui um lápis. Clico no lápis e clico OK. Não é necessário que eu utilize um lápis. Eu só quero utilizar um lápis para poder ficar interessante a construção que eu vou fazer com que esse lápis desenhe um quadrado aqui no palco. Primeira coisa que eu vou fazer então é reduzir o tamanho do meu lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cliques aqui para que ele diminua o seu tamanho. Eu vou clicar aqui na fantasia do lápis e aqui você pode ver que aparece em tamanho maior e eu vou colocar o centro do lápis bem aonde? Na ponta, porque eu quero que ele desenhe com a ponta. Então se eu clicar novamente aqui em especificar centro, você nota que o centro está bem na ponta do meu lápis. Agora então eu vou começar a trabalhar no meu código para que o meu lápis desenhe um quadrado no meu palco. Então eu clico aqui na aba de códigos e vou agora especificar como que ele deve trabalhar. Primeira coisa é que eu quero colocar um evento que quando iniciar o programa, aconteça algo. Aconteça o quê? O lápis vai assumir uma certa posição. Qual posição? Então é em movimento. Então eu vou pegar o meu lápis aqui e vou colocar aqui, ó. Eu quero que ele assuma esta posição. Mas como que eu conheço essa posição? Basta eu clicar aqui, posição X, posição Y, e note, está X menos 194.4 e Y menos 106. Bom, se eu pegar aqui então, vá para, note que já está modificado o valor de X e o valor de Y, como está lá. E aí eu pego este bloco e coloco aqui. E agora então, quando eu iniciar o programa, o meu lápis vai assumir essa posição. Vou desmarcar aqui então posição X e posição Y. E agora eu vou pegar o meu lápis e vou colocar aqui. Se eu iniciar a aplicação, note, o lápis assume a posição que eu queria que ele assumisse. Uma outra coisa que eu quero modificar é que o lápis, quando iniciar o programa, ele esteja nessa direção aqui, 90. Mas você pode falar, mas já está. Mas durante a execução do programa, essa direção vai ser modificada. Então eu quero que sempre ao iniciar, ele vá para a direção 90 graus. Então clico aqui, ó, aponte para a direção 90 graus. Pronto, então agora eu tenho as minhas definições iniciais já preparadas. Como é que ele vai desenhar o quadrado? Eu vou iniciar o programa, eu vou clicar no lápis e eu quero que ele desenhe um quadrado. Bom, então vamos lá. Eu vou novamente em eventos e agora escolho quando este ator for clicado. Quando esse ator for clicado, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que utilizar a caneta. Então eu clico na caneta e vou falar para ele o seguinte, use a caneta. Ok, agora eu especifiquei que ele deve abaixar a caneta e traçar algo no palco, ou no pano de fundo do palco. Mas para ele traçar algo, ele tem que movimentar. Então ele vai movimentar uma quantidade de passos. Então eu vou colocar mova uma certa quantidade de passos. Qual vai ser a quantidade de passos? Eu vou colocar aqui 70, para que seja um número para ele executar um traçado de um tamanho razoável. Agora, se eu iniciar a aplicação e clicar no lápis, veja o que acontece. Ele fez então um traçado aqui de 70 passos. Se eu clicar em Stop e iniciar novamente, note, ele voltou para a posição inicial, mas o traçado continua aqui. O que eu preciso fazer para consertar para que o traçado ou esse segmento aqui não apareça mais? Eu preciso colocar algo aqui na iniciação. O que? Eu vou colocar aqui então o seguinte, ó, apague tudo. Eu posso fazer isso. Coloco aqui, apague tudo. Ele vai então assumir a posição inicial e vai apagar tudo. Novamente clicar no lápis, olha lá, ele fez o segmento e agora eu vou reiniciar. O que acontece? Ele volta para a posição inicial e apaga o traço que ele fez. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer com que o lápis trace esse primeiro traçado aqui, vire 90 graus,
faço um traçado aqui, outro aqui e outro aqui. Como que eu vou fazer então? Eu vou repetir os passos do traçado, mas antes de repetir os passos do traçado, eu tenho que fazer ele virar 90 graus, porque ele está nessa direção. Para ele subir, ele tem que girar 90 graus e ir para cá. Então eu posso falar o seguinte, ó, gire 90 graus. E aqui está. Vou digitar 90 aqui, ele girou. Bom, então eu vou fazer novamente o programa iniciar, clico aqui no lápis e vejo o que acontece. Ele fez o traço e girou, só que ele não fez o traço para cima. Por quê? Porque eu quero que este bloquinho aqui se repita. Se repita por quantas vezes? Por 4 vezes, porque o quadrado tem 4 lados. Então eu clico aqui em controle e coloco aqui, repita. Repita quantas vezes? E digito aqui 4. E agora é para construir o quadrado como eu quero que seja construído. Então, clico novamente em iniciar a aplicação e vou clicar no lápis. Veja, foi tão rápido que a gente não conseguiu ver. Então, eu vou colocar aqui um temporizador no meu código e vou colocar 0.3. Feito isso, eu vou clicar novamente em iniciar a aplicação e vou clicar no lápis. Note, então agora ele já está construindo o quadrado que eu queria. Mas agora eu queria que ele fizesse então um primeiro quadrado, fizesse mais um aqui, mais um aqui, mais outro aqui. Como que eu posso fazer isso para repetir a construção do quadrado? Bom, na hora que ele acabar a construção aqui, ele vai ter que levantar a caneta, posicionar aqui e novamente desenhar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, olha, acabou a construção, você levante a caneta. E ao levantar a caneta, você vai mover uma quantidade de passos. Bom, quantos passos? A gente sabe que aqui tem 70 passos. Eu quero que esteja aqui. Então, vou pensar mais ou menos em 90 passos. Então, fez o desenho, levante a caneta e mova 90 passos. Vamos verificar se isso é atendido aí pela execução do programa. Novamente, eu inicio a aplicação e vou clicar no lápis. Veja, aconteceu corretamente, como a gente esperava. E agora, o que eu preciso fazer? Agora, então, eu quero que ele desenhe não apenas um quadrado, mas 4. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um controle e vou repetir o processo que desenha aqui. Então, olha o que acontece. Ó, vou pegar, então, repita e vou colocar aqui, ó. Toda aquela parte que eu queria ficou dentro de um outro repita. E eu escrevo aqui, repita 4 vezes. Vamos verificar se isso vai funcionar corretamente. Clico em iniciar a aplicação e vou clicar no lápis. O que está acontecendo? Não desenhou, então deu um certo erro. Nós vamos pensar, o que eu fiz aqui que não executou o que eu queria? Ah, eu levantei a caneta aqui. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse use a caneta e colocar dentro aqui do repita. Agora deve funcionar. Clico aqui em stop, reinicio a aplicação e clico no lápis. Um quadrado, o segundo quadrado, o terceiro quadrado, o quarto quadrado. E aqui para o lápis, sem desenhar mais nada. Eu queria adicionar ainda mais um recurso. Eu queria que a caneta mudasse de cor ao desenhar cada um dos quadrados. Então eu volto na caneta e vou utilizar aqui o seguinte, ó. Mude a cor da caneta para 0. Vou colocar aqui no começo. Então quando vou começar a desenhar, a cor da caneta vai ser 0. Então veja o que acontece. Novamente executa a aplicação e vai estar desenhando em vermelho, vai desenhar outro em vermelho, todos em vermelho, porque essa é a cor 0. Agora eu quero o seguinte, eu quero que adicione uma certa quantidade, um certo valor à cor da caneta. Então adicione tanto a cor da caneta. Eu vou colocar aqui embaixo. Ao ter feito um ciclo, ele adiciona um certo valor à caneta. Qual vai ser esse valor? Eu vou escolher aqui 80. Isso aqui você tem que fazer experimentações para ir verificando as tonalidades que você deseja. Clico novamente em aplicação aqui e vou clicar no lápis. Olha o que aconteceu, ele desenhou então um quadrado de cada cor. E aí está. Então essa é uma forma de utilização da caneta para desenhar figuras. Vamos então ver uma outra aplicação desse recurso. Agora, ao invés de desenhar apenas um quadrado, nós vamos desenhar um polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono cujos lados são todos de mesma medida e cujos ângulos também são todos de mesma medida. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiramente deletar aqui o gato do palco, clico na tesoura aqui e vou deletar. Vou incluir um novo objeto aqui e vou colocar essa bola aqui, ok? E vou diminuir o tamanho da bola com a ferramenta reduzir. Penso que já está suficiente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me certificar de que a bola está com o centro bem no centro da bola. Então, clico aqui em redefinir centro, veja bem, está aqui, ó. Clico aqui para ficar bem no centro. Pronto.
eu tenho que minha bola está centralizada e agora eu vou começar a programar essa bola para que ela risque aqui o fundo do palco, o pano de fundo do palco e desenhe um polígono regular. Primeira coisa então é clicar aqui em evento e vou clicar quando o programa for iniciado. Bom, quando o programa for iniciado, eu vou posicionar essa minha bola, essa minha esfera, né, em 0 para x e 0 para y, para que ela fique bem no centro do palco. Então eu escrevo aqui x igual a 0 e y igual a 0. Ok, após ela estar bem no centro, eu quero que ela aponte na direção 90 graus. Já está, mas quando o programa for realizado, pode ser que ela mude essa direção. Então, quando for iniciado, toda vez tem que estar na direção 90 graus. E eu quero também o seguinte, como eu vou desenhar com a caneta, eu quero que, quando o programa for iniciado, que apague qualquer coisa que sobrou de uma utilização anterior. Então, eu coloco aqui, apague tudo. E com isso, eu me certifico de que as coisas vão acontecer corretamente. Agora, eu vou começar a programar para que o meu objeto, o meu ator, desenhe o polígono regular. Ele vai desenhar o polígono regular quando? Quando for clicado. Então, eu clico em eventos e vou lá. Quando este ator for clicado. Bom, quando esse ator for clicado, eu vou repetir novamente isso daqui, para que ele ocupe sempre essa posição, aponte para a direção e apague tudo. Então, eu clico com o botão direito e vou duplicar. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando iniciar vai acontecer isso, mas quando eu fizer uma construção e clicar de novo no ator, vai restabelecer as condições iniciais. Então, ela vai apagar tudo e aí ela vai ter que usar o quê? Vai ter que usar a caneta. Usa a caneta e vai desenhar o meu polígono regular. Como que desenha um polígono regular? Eu tenho que ter um lado e uma quantidade de lados. Então, eu vou utilizar para isso variáveis e vou criar uma variável aqui. A primeira variável vai ser lado, então eu vou digitar aqui lado, ok. A segunda variável vai ser quantidade. Pronto, digitado quantidade, ok. Construir as duas variáveis aqui. Antes de começar a construção, eu vou definir essas variáveis da seguinte forma. Clico com o botão direito sobre a variável lado e vou na opção controle deslizante. Clico com o botão direito novamente e definir o mínimo e o máximo. O mínimo da medida é 0 e o máximo eu vou colocar aqui 60, para não ficar muito grande. A quantidade de lados eu vou definir também como controle deslizante e aqui na quantidade definir mínimo e máximo. Um polígono regular, ele tem 3 lados do mínimo e eu vou colocar aqui o máximo de lados igual a 25. Ok, então eu tenho aqui já as variáveis. Eu posso escolher aqui no lado que ele tem a medida 35. Quantos lados? Eu vou colocar aqui então 6 lados, vai ser um hexágono. Ok, agora eu vou fazer desenhar esse hexágono por meio da movimentação desse ator aqui. Primeiramente eu vou ter um controle de repetição. Repita quantas vezes? Repita uma quantidade de vezes. Então eu pego a variável quantidade e coloco aqui. Ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que fazer um movimento, vai ter que mover uma quantidade de passos. E nesse mover uma quantidade de passos, ele vai fazer o traçado de um lado do polígono. Então aqui, esse traçado do lado vai ser de medida lado. Eu quero que seja girado para poder produzir o outro lado. Então eu vou lá em movimento e vou lá em girar. E aqui vou ter que ter um operador. Bom, no quadrado girava 90, porque o ângulo interno de um quadrado como o externo são de 90 graus. Em um polígono regular, o ângulo externo é uma divisão do quê? De 360 graus pela quantidade de lados. Então eu pego 360 graus e divido pela quantidade de lados. Então, de acordo com a quantidade de lados, vai ser um grau diferente. Então, por isso que vai ter que girar, então, sempre 360 graus dividido pela quantidade de lados. Vamos clicar na bandeirinha para iniciar o programa para ver o que acontece? Iniciou, realizou este código aqui. Agora, quando eu clicar no ator, vai realizar este código aqui. Vejamos. Desenhou. Desenhou, então, o nosso hexágono, como a gente esperava, com lado igual a 35. Se eu modificar aqui, aumentar para 50 e clicar novamente, veja, aumentou. Se eu diminuir aqui, vai diminuir. Se eu aumentar o comprimento do lado e aumentar aqui a quantidade de lados, veja. Então, está funcionando perfeitamente já a nossa construção. Agora eu quero que essa construção, além de desenhar um polígono regular, ela vai desenhando polígonos regulares e vai girando e vai desenhando outros polígonos regulares. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma nova variável para dizer a quantidade de polígonos que eu quero construir. Então, eu vou chamar essa variável de n. Clico OK. Agora clico com o botão direito e digo, é um controle deslizante. Então vai de 0 até 100. Vou deixar aqui então uma quantidade baixa, 7. O que eu vou fazer? Eu quero que quando chegar aqui, desenhe outro, mas gire
desenhe outro, gire, até desenhar 7 e preencher aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou ter que ter um novo controle, que é o controle o quê? Repita. E aí vai repetir o quê? Vai repetir tudo que foi repetido aqui, ó. E quando acabar, eu vou clicar aqui, ó, para tirar uma cópia e vou colar aqui embaixo. Vai girar 360 graus, não mais dividido pela quantidade, mas dividido pelo quê? Por n. Então eu vou colocar a variável n aqui. E vou colocar a variável n também onde? Aqui no repita, vai repetir n vezes e vai dividir o 360 por n. Vamos verificar o que acontece? Então eu vou diminuir aqui a quantidade de lados, vou colocar somente aqui 6 lados e vai fazer 15 hexágonos. Clico aqui, olha o que acontece. Meus 15 hexágonos aí estão. Veja que legal então. Então essa é uma forma de utilizar a caneta para obter uma animação a partir de polígonos. Vou maximizar aqui minha tela. Vou escolher melhor aqui os números. Vou colocar uma quantidade bem maior. Vou colocar aqui 8 lados e vou clicar novamente. Vai apagar e vai realizar novamente a construção. Então aí está construindo. Então vai construir 48 polígonos de 8 lados para fechar aqui o meu ornamento geométrico, porque está realizando adequadamente o código que eu programei. Vou minimizar aqui e agora eu quero fazer o seguinte, eu quero alterar, eu quero adicionar 1 ao tamanho da caneta. Então eu venho aqui, ó, na caneta e coloco o seguinte, eu quero que a caneta seja um pouquinho mais grossa. Então eu venho aqui, ó, adicione 1 ao tamanho da caneta e vou colocar aqui no início de tudo. E agora eu vou reiniciar o programa, vou maximizar aqui, executei a minha aplicação e agora eu vou diminuir a quantidade de polígonos, né? A quantidade de lados aqui, vou fazer um triângulo girando 18 vezes e o lado aqui vou aumentar um pouco. Clico aqui e vai desenhar os meus triângulos. Se eu decidir aumentar a quantidade, veja o que acontece. Olha aí, desenhou até um pouco lá em cima, né? Então, esta é uma forma de obter animações utilizando a caneta. Com isso, eu concluo essa aula de utilização da caneta. Use a sua criatividade, construa outros objetos, use e abuse da caneta. Até o próximo vídeo.